bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui para mais um podcast do Conexo, maior podcast de histórias inspiradoras no universo da gastronomia. E você sabe, né? A gente traz aqui pessoas que estão diretamente relacionadas no universo do food service, trazendo para você o que a gente levanta a bandeira, mais resultado. E hoje eu trouxe aqui, inédito, primeira vez que está aqui comigo no podcast Conexo, as superpoderosas da nutrição. Quem nunca, dentro do seu restaurante, teve uma equipe de nutrição e essa equipe salvou? Temida por alguns, porque a nutricionista chega lá tocando terror para que as pessoas sigam a regularidade das coisas, mas amada por tantos outros pelo que ela ajuda um restaurante a ter resultado. Eu tenho vários parceiros de nutrição, porque junto conosco tem o mesmo propósito de ajudar o restaurante a ter resultado. E hoje eu estou aqui recebendo as duas super poderosas da Segnut. Eu estou recebendo Monique, eu estou recebendo Jamile. Meninas, sejam muito bem-vindas no podcast Paulo. Conexo. Obrigada pelo convite. E aí, me contem, Jamile e Monique, me contem um pouco de por que vocês escolheram trabalhar com food service. Bom, eu comecei já a faculdade de nutrição querendo a área de vigilância sanitária. Então eu pensava em vigilância sanitária, trabalhar com restaurantes. Já a Jamile começou a faculdade querendo na área de clínica. Então a gente se conheceu na faculdade e a gente começou a estagiar nessa área de food service, de consultoria, e aí nos apaixonamos pela área. E quando a gente se formou em abril, em junho a gente já estava com a empresa de consultoria formada e já com o primeiro cliente. Que massa. Mas vem cá, acordou assim, poxa, quero trabalhar com vigilância sanitária. O que foi que motivou isso daí, né? Até pra você que tá escutando a gente, né? Pegar um parênteses, né? O Brasil tem uma vigilância sanitária mais rigorosa do mundo, né? A gente costuma até brincar quando a gente viaja, né? Pra fora do país, e fala assim, meu Deus do céu, porque aqui no Brasil não é assim, né? A gente foi pra um restaurante, um dos mais luxuosos em Miami, fazer uma visita técnica. Impressionante como a vigilância sanitária ia fechar aquele restaurante no Brasil. Não porque tava fazendo coisa errada, mas porque o nível de exigência que a gente tem aqui é muito grande, Sim. né? E você disse assim que queria trabalhar com vigilância sanitária. Mas por quê? Conhecia alguém que já tinha passado por um problema, acompanhou alguma coisa na televisão? Me conta mais. Na verdade, eu já gostava da área de alimentos, indústria. Tanto que eu fiz uma primeira faculdade e pausei, que foi engenharia de alimentos. Então eu queria trabalhar com indústria, com norma, eu sempre gostei disso. Só que aí, quando eu entrei na engenharia de alimentos, eu vi que era mais a parte de engenharia, matemática. Falei, não é isso, eu quero mais a parte de restaurantes. Aí pausei lá e vim pra nutrição, mas já focada nessa área. E você, Jamile? Eu iniciei, nem sabia, não tinha ideia que existia, que a nutricionista atuava nessa área de restaurantes. Fato. Muita gente não tem. Não né? tem. Muitos estudantes não sabem que, de fato, só vão conhecer tantas áreas que tem na nutrição na prática, começando a estagiar, começando a ter vivências mesmo de estágio, de área. Eu comecei a estagiar logo no início da faculdade e foi justamente nessa área de restaurantes. E eu me apaixonei por essa diversidade, pela dinâmica do trabalho. Me senti muito acolhida. E hoje eu não consigo, acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser dentro de um restaurante. Eu estava até falando isso com o Monique ontem. A gente tenta se afastar da operação para poder hoje ficar um pouco mais no estratégico e na gestão. E eu falei isso com o Monique ontem. Eu não consigo me afastar da operação porque eu amo estar na cozinha de um restaurante. Eu amo o contato com os colaboradores, eu amo conversar com eles, entender as dificuldades, propor soluções. Ver que deu certo. Ver que deu certo a solução proposta. Então, assim, dentro da Segnut hoje, inclusive, eu me enxergo mais como operacional. Porque eu tô ali realmente ensinando, dando o norte, dando a direção de o que fazer, como fazer. Você trouxe um verbo aí muito importante, né? E aí eu queria aproveitar que você está aqui nos escutando. Esse conteúdo é muito importante para você. É muito importante porque talvez o maior preço que as empresas pagam, as pessoas em geral, mas as empresas pagam com juros muito altos, é o preço da ignorância. É o preço do desconhecimento. Quando a gente desconhece uma coisa, a gente não sabe quanto a gente deixa de ganhar, porque a gente não conhece, e a gente não sabe quanto a gente está perdendo. Esse estado de ignorância é algo assim tão prisioneiro, tão escravo na vida da gente, que a gente está carregando sem perceber que a gente está sendo escravo da ignorância.
E aí eu vejo, você trouxe um verbo que eu acho um ponto muito importante do trabalho de vocês, que é educar, que é trazer conhecimento para a operação e trazer conhecimento para o dono do negócio. Sim. Porque, meus amados, você sabe, você que tem um food service ou você que quer ter um food service, o restaurante devia ter, inclusive, incentivo do governo. Porque é o primeiro emprego de muita gente. Muita gente começa no mercado de trabalho através de um restaurante. Isso. Pela oportunidade. Talvez por isso seja um dos lugares mais diversos e um retrato tão perfeito da sociedade como um restaurante. Porque dentro do restaurante tem gente de tudo que é tipo, né? Porque restaurante dá oportunidade para as pessoas. Demais. E é um ofício que tá no dia a dia, né? Porque sua mãe cozinhou, sua avó cozinhou. Então, comida faz parte da nossa vida desde que o ser humano encontrou o fogo. Só que saber lidar com o alimento não é a mesma coisa. Saber lidar com o potencial que o alimento vai trazer, saber as características do alimento, saber como porcionar, como controlar, como diminuir desperdício, talvez é o maior preço da ignorância, por isso que tantos restaurantes fecham com menos de 2 anos. Né? A mortalidade dos restaurantes é tão grande porque elas colocam o dinheiro pelo ralo, por não terem uma coisa que vocês fazem muito bem, que é levar o conhecimento para a operação. Eu vejo como a equipe, né, que a gente tem cliente comum, como elas gostam, né, quando elas entendem que vocês não estão ali apenas para apontar as falhas, mas para ensinar, como elas gostam de aprender, né? Olha, se cortar desse jeito é melhor, se manipular desse jeito é melhor, se fazer o degelo do alimento assim é melhor. Então, o primeiro ponto que eu não sei se você que está nos escutando tem a noção, é que se você tá pagando um preço da ignorância, você precisa começar a parar de pagar o preço dessa ignorância. E uma primeira ignorância é entender qual é o papel da equipe de nutrição dentro do restaurante. Porque tem gente que acha que é obrigatório ter, né? Sim. E às vezes coloca lá como se fosse um mal necessário. E aí eu acho que vem um primeiro preço da ignorância. Então eu queria saber de vocês, por que um restaurante precisa ter uma equipe de nutrição especializada em restaurante dentro do restaurante? A gente acredita que precisa ter, por um dos motivos que a gente, desde quando a gente inaugurou a Segnut, foi que a gente não queria ser mais uma nutricionista no mercado e mais um profissional que passou pelo restaurante. Porque nesses anos, a gente já tem o quê? 6 anos de mercado. Desses anos que a gente passou, a gente teve contato com muitos restaurantes que tiveram contato com nutricionistas e não sabiam nem o que a nutricionista estava fazendo lá. E os colaboradores sempre pensaram, né? Ah, não, ela tá aqui só para dizer o que tá certo, o que tá errado. Então, é o terror. Então, a gente sempre veio por outro caminho. A gente sempre veio com a intenção de envolver os gestores, envolver a equipe, para que eles entendam a importância, não só da parte de boas práticas, mas também da parte de gestão. Jamile fez especialização em vigilância sanitária e eu fiz em gestão de restaurantes, porque a gente entende que uma coisa se complementa com a outra. Então, a gente não está ali só para olhar se o alimento está armazenado da forma correta, se aquele equipamento está limpo ou não. Então, a gente engloba uma gama de coisas junto com a gestão, porque a gente entende que anda junto. Não existe boas práticas sem gestão. Então, as coisas andam juntas, então a gente queria que os restaurantes entendessem que o nosso trabalho era mais do que só a parte de vigilância sanitária e de boas práticas. E envolver o gestor e a equipe no processo ia trazer diferença. Então, assim, um dos pilares da Segnut é trazer resultado e envolver a equipe e os gestores. Isso, muito bom. E aí você começa a minar, né, essa ignorância. Porque se o empresário tem, de forma ignorante, de pensar assim, a nutrição é só para atender a vigilância sanitária, ele perde o potencial, né? Sim. Ele perde o potencial de acesso. E às vezes eu falo para as pessoas, eu sou do tempo ainda da TV, outro dia eu brinquei com um amigo meu, que a filha dele tem 13 anos, não sabia o que era Globo, né? Então olha que as coisas estão mudando, né? Sim. E meu pai, o que é Globo? Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Daqui um dia a gente vai ser taxado como um velho, porque a gente era do tempo da TV por assinatura, né? Sim. Eu até falei assim, sou do tempo da DirecTV, nem tem mais. E eu achava interessante porque a gente, né, sou do interior, sou de São Antônio de Jesus, e tinha algumas casas que tinham parabólica, tinha lá uns 30, 40 canais. A TV aberta só tinha 2 canais, e olha lá, né, que pegava a Globo, a Record, a Band, no máximo ali, a TVE, 4 canais. E chegou a TV por assinatura que tinha 300 e poucos canais. Só que de que adianta você ter acesso à TV por assinatura, que tem 300 e poucos canais, se você só assiste 2 canais, né?
Quando uma pessoa contrata uma empresa de nutrição, que é uma pessoa que estudou durante muito tempo a potencialidade dos alimentos, que conhece a normativa, que conhece de gestão, né? Que conhece do modelo de negócio de restaurante. Sinceramente, usar a nutrição só para atender a vigilância sanitária é como contratar uma TV por assinatura e assistir um só canal. Com certeza. Então, não tem necessidade por isso. Fica com a TV aberta. Sim. Não precisa você pagar mais para ter apenas alguém. E você trouxe um termo muito interessante, Monique, que não tem boas práticas sem gestão. Sim, com né? certeza. E eu queria até ampliar. As boas práticas fazem você ter uma boa gestão. Sim, com Elas certeza. andam juntas. Não tem como. Porque imagina, se o restaurante é um sucesso, dá lucro, aí bate a vigilância sanitária e você fecha e fica uma semana fechada. Que lucro seu vai sustentar um restaurante fechado e a imagem manchada porque você tinha lá alimentos estragados, passado de validade, né? Sim. A gente brinca, bate muito isso. Eu tive uma reunião com o Monique tem pouco tempo sobre isso, né? Sobre a organização do estoque. O conhecimento, né? De colocar o primeiro que vence para ser utilizado logo, né? E aí essa reunião que eu tive com o Monique, a gente tratou sobre isso, né? Sobre desperdícios dentro do restaurante. E é importante saber, né? Quando a gente tem um conhecimento na hora de arrumar o estoque, se a equipe não tem conhecimento do primeiro que vence, tá na frente, né? Para ser utilizado logo, vai chegando compra, vai botando na frente e tem alimento vencido lá atrás, ou vencendo lá atrás, que vai dar prejuízo pro restaurante, né? Sim. Então, como é importante ter esse domínio, né? Como é importante ter acesso a esse conhecimento, né? E o conhecimento liberta, né? Isso. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o conhecimento. Sim. Né? Aí você falou aí, né, do primeiro que vence, primeiro que sai, que é o chamado PVPS. Muitos colaboradores... PVPS. Isso. Primeiro que entra. Primeiro que sai. Primeiro que vence e primeiro que sai. Isso. Primeiro que Antes era vence. primeiro que entra, primeiro que sai. Isso. O PEPS. Pepe. Só que agora. nem tudo que entra, principalmente os industrializados, primeiro vence Ó, primeiro. Isso. Breaking news aí. Ó. Eu conheci a Pepe. Isso. Não, agora é PVPS. Primeiro que vence... contabilidade é Pepsi e Coca-Cola. Não, tô brincando. É Pepsi e o EPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. E o último que entra é o primeiro que sai. Você pode receber um refrigerante hoje, só que o que tá no seu estoque vence primeiro. Isso. Então, E já é uma evolução. O PVPS é o Isso. primeiro que vence. Primeiro que é sai. O primeiro que sai. E muitos donos de restaurantes e até os colaboradores enxergam só pela ótica das boas práticas. Aí eu tenho que armazenar assim porque vai vencer, a vigilância pode chegar e pode nos notificar. E a gente traz a visão também da gestão. Ó, se a gente não armazenar assim, a gente vai ter o desperdício, porque o alimento vai estragar, principalmente se for um alimento pronto, perecível, um alimento pré-preparado no restaurante, vai estragar, a gente vai descartar, isso é prejuízo para a empresa. Então, a gente traz pela ótica, pelo enxergar, que não é só pela vigilância, mas sim também porque isso pode causar algum prejuízo financeiro para o restaurante. O grande estalo que a gente tem, quando a gente conhece a operação, quando a gente sempre inicia implantando as boas práticas, né? Isso. Então, assim, eu começo treinando a equipe, eu fazendo o checklist para eu entender qual é a situação do negócio, por onde eu começo. Só que quando a gente vai implantando as boas práticas, a gente vai começando a ter os estalos de onde eu posso ajudar também na gestão. Então, assim, a gente percebe que poxa, então isso aconteceu ontem em um restaurante, sobraram 10 quilos de purê. Eu não vou usar 10 quilos de purê em 3 dias. E por que está produzindo 10 quilos? Mudou o funcionário está sem noção de quanto produzir. Pô, então vamos botar um controle de produção. Eu não tenho a média. Você tem a média de quando você sai? Não, porque é no iFood. No iFood eu não vou conseguir verificar isso aqui pra você, quanto de purê sai. Então vamos colocar um controle de produção. Em uma semana eu vou saber quanto sobrou e quanto ele produziu. Quanto sobrou e quanto produziu, eu já te dou a média. Já dá um norte melhor pra produção. Isso, uma validade já traz um fio da meada em várias coisas que eu posso ajudar o restaurante. Teve uma reunião, você trouxe uma coisa, teve uma reunião que a funcionária até se assustou comigo. Que quando ela falou assim, mas porque a venda do final de semana é imprevisível. Eu falei, epa. Nada na vida é imprevisível. A gente tem que ter, a gente talvez não tenha segurança de 100% do que vai acontecer, mas a gente tem que ter uma noção do que pode acontecer, né? Sim. Eu tenho que saber. Se eu não tenho que saber, tá errado. Se eu não sei quanto vende de cada elemento por dia, tá errado. Eu não fiz a minha estratégia de marketing coordenada com o meu time de vendas para vender aquele alimento.
que está coordenada com a produção para produzir o alimento. A vida no restaurante, gente, não pode ser uma gincana, não. O cliente é que decide o que acontece, não. A gente já tem que fazer o cardápio, a gente vai falar sobre isso, sobre engenharia de cardápio, mas dizendo o que a gente quer vender. Sim. Qual é o alimento que a gente quer vender. A apresentação do cardápio, a precificação, tudo isso tem a ver e trazer para a visibilidade. E eu quebro esse argumento com um amigo meu, né, que inclusive deu uma consultoria aqui da Nexo, que o pessoal fala assim, todo dia é um incêndio. Todo dia a gente apaga um incêndio. Ele tá vendo que tem previsibilidade? Um incêndio por dia. Já traz pra agenda qual é o horário de você apagar o incêndio. Então, o restaurante, eu sei que tem um incêndio todo dia. Mas já que você sabe que tem um incêndio todo dia, já traz pra previsibilidade que vai ter um incêndio nesse horário, um incêndio, né? Pra você ter previsibilidade. Então, controle de produção é essencial. Sem o controle de produção, não tem como você ter garantido, né? Não tem como você ter andando com você os números do negócio e trabalhar preventivamente. Tem gente que gosta de vida de bombeiro, de apagar incêndio. Eu não tenho chamado para vida de bombeiro. Eu tenho chamado para previsibilidade. Eu acho que todo mundo gostaria de viver uma vida com um mínimo de previsibilidade. E o que a gente tem que buscar sempre no nosso trabalho é levar para o dono do restaurante um mínimo de previsibilidade, né? Pô, fez 10 quilos por quê? Né? Questiona, né? São os 4 por quê? Por quê? Porque o funcionário é novo, mas por que ele não sabia? Porque ninguém passou para ele. E quem é que fazia antes? Por que eu tô fazendo por ele? Porque sai. Pronto. Sai quantos? Aí você já tem uma noção de quanto que você precisa produzir. Mas as pessoas vivem a vida com que eu falo assim, ó, a produtividade idiota é o que mais quebra as empresas. A pessoa é proativa, mas ela não tem conhecimento. É a proatividade com ignorância. Aí ela faz, mas faz errado. E quem paga esse preço? Quem paga esse preço? É a linha final. É o lucro do restaurante que começa a perder. E a gente tem muita contato com funcionários que entram nos restaurantes, não são treinados, não são orientados e não dão ferramentas para essa pessoa. E depois de 15 dias diz assim, mas essa pessoa não serviu para a função. Não serviu por quê? Aí a gente para pensar, você orientou ele? Não. Você treinou? Não. Você deu as ferramentas necessárias? Não. Então, vamos primeiro fazer tudo isso, esse processo. Caso ele não consiga desenvolver, aí é outra história. Exatamente. E que é um problema, né? Turnover é um problema muito grande. Demais. E o custo, né, que passa, você falou de aprendizado, o custo de você estar ensinando um funcionário a entender por que o cara fez 10 quilos. Talvez aonde ele veio, onde ele já trabalhou, 10 quilos era uma quantidade até pouca, mas para aquele restaurante, 10 quilos foi muito. Né? Ou às vezes a gente vê muito isso, né, do colaborador querer adiantar trabalho. Sem entender que aquilo pode afetar o restaurante. Eu vou fazer 10 quilos porque eu vou ficar 3 dias sem precisar fazer essa preparação, já fico mais livre nos demais dias e não consegue ter a noção que ele não está otimizando o trabalho, ele pode estar gerando prejuízo para o restaurante. E é uma equação, né? Eu vou produzir, mas eu tenho onde armazenar. Qual é a minha condição de armazenamento? Isso. Qual é a minha capacidade de armazenamento? Que é um mundo ideal, pegar um dia só produzir tudo, o resto do dia só vender. Maravilha! Né? Eu teria muito menos mão de obra, porque o trabalho de fazer 1 quilo dá quase o mesmo trabalho de fazer 5 quilos, que dá quase o mesmo trabalho de fazer 10 quilos. Né? Agora eu tenho equipamento para armazenar, eu mantenho a qualidade vai ficar a mesma, eu tinha insumo suficiente para fazer a receita inteira ou no meio da receita, tá? O purê vai com o quê? Aí eu tenho 10 quilos de purê, mas tenho 3 quilos só de legumes que acompanha o purê no acompanhamento, justamente. Né? E aí, descasou, eu tenho mais purê, aí eu vou indo tudo, aí eu deixo de vender o prato porque acabou os legumes, mas eu ainda tenho 7 quilos de purê, né? Que esse trabalho, que aí você fez engenharia de alimentos, né? Esse trabalho, essa matemática que precisa ser azendada. Porque se ela não for azendada, você vai ter prejuízo, né? E uma coisa que eu queria, né? Independente do tamanho do seu negócio, eu encontro, assim, uma das melhores coisas desse podcast é estar no shopping e encontrar uma pessoa que tá fazendo feijoada de buffet. Outro dia eu encontrei uma pessoa. Fala, eu assisto seu podcast, é massa. Um dia ainda vou ser cliente de vocês. Eu tô ainda. Eu faço feijoada, né? Buffet de feijoada para evento. É entender que essa pessoa pode pegar esse conhecimento, sair dessa ignorância e entender, poxa, faz sentido. Sim. Faz sentido. O feijão, a buffet tem que ter feijão, tem que ter arroz, tem que ter laranja, tem que ter couve. Então eu posso organizar essa produção. O que é que começo a fazer primeiro? O que é que eu posso produzir para 2, 3 ao mesmo tempo, né? Pra gente ter esse conhecimento.
Olha como é rico, gente, o papo com gente que entende, né? 6 anos de experiência com food service. Me conta agora, eu quero dar risada. Me conta aí casos mais hilários que vocês já viram, né? Não cita nome, né? Ou casos também, né? Que você tá falando de hilários, mas casos legais também que vocês viram dentro. Peguei de surpresa. Elas estão aqui Deixa eu ver, tô pensando. pensando. São tantas Eu situações. já fui trancada dentro da câmara. Já foi. Eu também. Jamile já... Já caí no esgoto. Deixaram a tampa do esgoto aberta, ela caiu. Já caí no esgoto, gente. Por falta de identificação de borrifador, Jamile já borrifou ácido na mão. Meu Ninguém sabia Deus. porque tinha um ácido na cozinha. Olha aí que loucura. Muita coisa. A vida na Já Nutri derramaram- não é tão Não é fácil, Não, como já não. parece, não, derrubaram hein? eu abaixada, olhando a bancada refrigerada e tinha um palafrão, aquelas vasilhas grandes, né? De carne, com muito suco de carne. E a pessoa, eu não sei se ela fez de propósito ou não, mas ela me deu um banho de suco de carne. Que eu tive que ir pra casa tomar banho. É muita coisa. Vou parar pra pensar. Os perrengues. Mas perrengues. A gente e o bom, né, é que as pessoas olham assim, acham, vai ali, a gente cai pra dentro mesmo, né? Tudo isso que eles falaram aí, de uma certa forma, a gente já passou, a gente vai fazer inventário, a gente entra dentro da câmera Sim. fria, a gente sobe, carrega Tá a cheirando a caixa, lagosta. sai. Outro dia mesmo, um funcionário meu chegou, né, que tá lá em Vinho Figueira, eu falei, que cheiro é esse, menino? Porque chegou o peixe e eu tava lá fazendo inventário, eu falei, bom assim. Não, raiz. falando de Vini, a gente já fez contagem lá, ajudou a fazer contagem. Menino, eu cheguei no outro lugar e era na Cidade Baixa. A pessoa falou assim: você tava na feira de São João? Porque você tá puro peixe. Puro peixe. Porque vai contar fruto do mar? Não tem como, né? É só os ofícios mesmo. Eu né? tava A até gente falando vai- isso esse final de semana, que o cheiro da gordura já fica tão presente no cabelo que hoje eu nem sinto mais. Aí algumas pessoas falam, você tá fedendo uma gordura. Aí eu falo, gente, eu não consigo mais sentir, porque já Maurício faz parte. Maurício Manoel já acostumou. Já acostumou, É. a fragrância, né? A fragrância francesa, a Le Grachet. Mas é isso, quem tá no dia a dia, porque não tem como viver restaurante Sim. só no livro. Impossível. Não tem como. Exemplo de livro, tudo funciona, né? Mas é na, Na prática prática, que você vê como é que as isso. coisas funcionam, né? E, meninas, me diz assim, o que de mais legal também, né? A gente deu risada das coisas hilárias, mas o que de mais legal, assim, cases de que vocês fizeram e o cliente economizou, traz exemplos pra gente, pra pessoa ver assim, ó, além de não tomar notificação da vigilância sanitária, né? Além disso, onde é que resultado um trabalho de uma equipe de nutrição especializada pode trazer? Tem vários cases, vamos lá. Um dos, tem pouco tempo, inclusive a gente estava junto em uma reunião, em que logo quando a gente entrou em um restaurante, a gente chegou a jogar muita comida fora. Por falta de controle de compras, por falta de controle de produção, por falta de controle de PVPS. Então, assim, como é que eu produzo peixe toda semana? E eu encontro 70 quilos de peixe vencido há 3 meses na Câmara. Então, a gente deixa de ter... Então, chegou a quase 200 quilos de alimento descartado por falta desse controle. Tanto da parte de boas práticas quanto da parte de gestão. E hoje, se eles ligarem pra gente e perguntar o que é que eu tenho na minha câmara em grande quantidade que eu preciso da saída, que eu produzi muito e não teve saída, a gente sabe dizer. E interessante que a reunião deixa de ser o que está acontecendo de errado para ser o que é que eu posso fazer para não perder esse Você alimento. falou, nossa, como Sim. evoluímos na reunião, estamos falando de Como números. evoluímos. A gente vai pro número, né? Olha, antes era fulano produziu porque é maluco, agora agora a gente tem isso daqui Isso. e a gente pode fazer o que com isso daqui? E é justamente esse é um dos nossos lemas. Justamente deixar os números, deixar tudo mais claro para o cliente e visível. para os colaboradores. E visível. Então, se eu tenho uma padronização de gramatura de proteínas, eu não posso deixar isso na ficha técnica, no computador do gestor. Tenho que deixar isso visível para ele entender que o filé mignon do prato executivo são 150 gramas. Porque se chega um colaborador novo, ele pode não saber ou esquecer, gente. As pessoas não vão saber de tudo o tempo A todo. gente tem que deixar Então, que as coisas sejam pessoais e passem a ser processuais. Isso é muito isso, importante. justamente. Muito bom, a gente tem que deixar que as coisas deixem de ser pessoais e passam a ser processuais. Justamente. Eu chamo isso de inteligência do negócio. Porque a inteligência do negócio é quando ela sai da pessoa e vai pro negócio. Qualquer pessoa que chegar vai olhar o processo e vai poder executar. Aí você teve uma transferência de inteligência. Justamente. E isso é bom demais. Porque quando a gente transfere o conhecimento, a gente gera mais conhecimento. Justamente.
Inclusive, até um cliente recente agora, ele falou, eu vou fazer umas reformas na cozinha, eu tenho algumas coisas para colocar na parede, mas eu vou deixar você colocar primeiro, porque eu sei que você vai encher as paredes de informativos, Adesivo. de procedimentos de adesivo. Eu falei, realmente é melhor deixar esperar. Eu colocar tudo primeiro. E é justamente isso, a gente gosta de deixar tudo claro. Uma coisa que é óbvio, mas o óbvio precisa estar ali descrito, precisa estar claro, porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra Monique, não é óbvio pra você. Então, as informações precisam ser as mesmas pra todos. E o óbvio nunca é óbvio, né? Isso. O óbvio é óbvio pra quem tá fazendo a informação, Isso. mas como a pessoa recebe a informação, pode ser completamente diferente. E esse trabalho é muito legal. A gente sabe, né? Quando chega num cliente que é cliente de vocês, a gente já sabe porque realmente tem essa marca. As paredes são todas com informativos, a equipe sabe, né? A Nutri vai me pegar se eu fazer isso daí. Nossa, eu achei interessante, muito interessante. Semana passada, uma coisa besta, mas uma coisa que você vê que o colaborador te enxerga como responsável ali por aqueles procedimentos de nutrição. E mesmo se ela fosse falar com o gerente, ela sabia que quando eu chegasse lá, eu iria chamar ela para conversar. Uma colaboradora, vai ter um evento da igreja em outubro. Aí ela virou para mim semana passada. Ô, Jamília, eu queria conversar com você. Eu falei, o que foi? Aí ela, eu queria te pedir autorização pra fazer algo. Aí eu falei, mas você tem que pedir autorização pro gerente, não pra mim. Não, mas eu prefiro falar com você primeiro. Depois você fala com o gerente. Eu falei, fale o que você quer. Eu já imaginei, ela quer colocar unha. Aí ela, é porque eu vou ter um evento da igreja, não queria ir desarrumada, eu queria colocar uma unha só pro evento, pintar minha unha. Aí eu falei, o evento vai ser quando? No final de semana? Você vai estar de folga? Ela, vou. Aí eu falei, então não tem problema, você pode pintar sua unha, você pode ir pro seu evento arrumada, mas na terça-feira, porque esse restaurante não abre na segunda, você tira o esmalte e volta a trabalhar normal. Ela, tá certo. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, sabe assim, ela veio até mim, me pediu autorização para colocar um esmalte. Você vê que uma pessoa ali te respeita e entende que você tá ali para justamente, né? Pegando esse exemplo que você disse aí, por que não pode ter esmalte? Por que as cozinheiras ficam querendo lacrar, mas elas não podem lacrar com as unhas? Por quê? Implicância na nutrição? Me conte por quê. Me dê motivos. O esmalte é um produto químico. Além disso, ele pode esconder as sujidades que tem na unha, porque a unha tem que ser curta, limpa e sem esmalte, né? Então, se a gente coloca o esmalte, eu não sei se tem alguma sujidade embaixo da unha. É um produto químico que pode descascar e cair no alimento. Então, pode ser uma contaminação física e química. Isso. Então, já pensou? Então, não é implicância. Né? Não é. E brinco, não pode por quê? Mesmo. Também cai no alimento. Pode cair no alimento. Quem nunca teve um brinco que abriu e perdeu? Então pode cair no meio da operação. Inclusive, nós já encontramos brincos na comida. Na comida não, mas no chão do restaurante mesmo, porque caiu. E até o pessoal às vezes bota o brinco e aí coloca a touca. Fala, mas eu tô com a touca por cima. Só que na hora que a gente tá se movimentando, a touca sobe. Então pode. Aí a gente não percebe, né? E aí sai. Então são coisas que não são implicâncias, gente. Não. É porque tem sentido as coisas, né? Um tipo de alimento que não pode ficar junto com um tipo de embalagem por conta disso, porque não pode ter contaminação. E a gente tem que ter toda a precaução, porque não sei se você sabe, o que você produz no seu restaurante entra no corpo da pessoa. Isso. A gente lida diretamente com a saúde da pessoa. E é saúde. Entra no corpo, e se um esmalte desse aí, Xing Ling, entrar dentro da pessoa, que reação pode ter, né? Justamente. E a sujeira que isso também fixa, né? Porque como é poroso, por mais que seja esmalte, tudo que é poroso adere sujeira, né? E tem um impacto. A gente acredita que a gente tem bons resultados nos nossos clientes de aderência às orientações, porque a gente pegou a legislação da parte da RDC 216 e a gente conseguiu aplicar aquilo na prática do restaurante e explicando para as pessoas o porquê que não pode. Então a gente não chega e só diz, tire seu brinco. Tire seu esmalte. Então, assim, coloca a etiqueta. Coloca a etiqueta. Não. Então, o porquê que você tem que identificar os alimentos? O porquê que você não vai usar esmalte? Então, a gente sempre explica o porquê das coisas, porque a gente entende que a gente só tá ali uma vez, 2 vezes na semana, enfim. Tem clientes que a gente vai até uma vez no mês, 2 vezes no mês. E aí, a gente entende que na nossa ausência, a pessoa precisa seguir aquilo. Só que se ela não entende a importância daquilo,
quando eu der as costas, ela não vai seguir. Até porque é um trabalho de evangelização, né? Você tá trazendo, como eu falei, restaurante tem uma rotatividade muito grande e a próxima pessoa que vir tem que entender, poxa, aqui não pode, né? Não é que aqui não pode, isso aí tem uma norma, RDC 216, da Anvisa, que é que regula todas as práticas que uma cozinha, né, de alimentos e bebidas precisa ter. Isso. Muito legal. Meninas, tem um assunto que eu gosto muito de tratar, é do trabalho de vocês, 2 trabalhos de vocês que eu acho fantástico. Primeiro, e tem até polêmica nesse assunto aí, porque eu tenho minhas ressalvas a isso aí. Eu vou deixar por último, eu vou logo falar porque fazendo isso ajuda o segundo. Ficha técnica, né? Ficha técnica. Ficha técnica é a coisa mais pregada. Todo mundo que tem um restaurante já ouviu falar. Você precisa da ficha técnica. A polêmica que eu quero trazer é porque eu acho que dão até mais relevância na ficha técnica que ela precisa ter. E aí fica um negócio tão assim, ficha técnica, que fica inatingível para as pessoas às vezes, e às vezes elas não fazem, achando que é uma coisa altamente complexa e difícil aplicabilidade, né? Então, minha crítica a essa bandeira que é levantada, principalmente pelas Nutris, né? E por quem trabalha com custo, né? Todo influencer, todo guru fala, você precisa ter ficha técnica. Mas eu tenho que ter ficha técnica pra quê? Vamos lá. Primeiro, defenda uma ficha técnica. Primeiro, para precificar da forma correta. Muito bem. Se a gente não sabe o que é que vai na preparação, quanto vai, a gente não consegue precificar da forma correta. Segundo, padronização. Então, se a gente não souber quanto de filé mignon vai nessa preparação, você pode botar 100 gramas, eu posso botar 120, outro pode botar 200. E aí a precificação é por água abaixo. Isso. Então, padronização e precificação. Os 2 básicos. Fundamentais. Fundamental. Então, concordo 100% com vocês. A utilidade da ficha técnica é pra gente saber quanto aquele alimento está me custando, porque a indústria é uma indústria, e uma indústria que teve transformação. O quilo do filé mignon não é o quilo que eu compro, é o quilo que rende, e eu preciso ter esse controle de rendimento dentro da ficha técnica para que eu possa ter de fato qual é o custo daquele alimento, para a partir desse custo eu precificar. Sim. Então a ficha técnica serve para precificação, em ponto número 1, concordo com o Monique, e segundo ponto para padronização, porque se eu padronizo, né, eu tenho toda vez que eu vou no restaurante eu tenho a mesma experiência. Mas aí tem as pessoas, ficha técnica é a mesma coisa que receituário? Não. Na verdade, que a ficha muda? técnica tem duas. Existe a ficha técnica gerencial, que é aquela que vai controlar os custos das preparações, que aí fica mais para a questão de gestores, consulta de precificação, e tem a ficha técnica operacional, que é só o nome da preparação, os ingredientes, gramatura, modo de preparo. E medida caseira. Então, essa ficha técnica operacional tem que estar na cozinha. É o receituário. Como receituário, para poder os colaboradores terem acesso e seguir da forma correta, ou seja, seguir a padronização. Perfeito. E a padronização, né? Aí eu abro um parênteses, é a padronização de como funciona, né? Isso. Que as unidades de medida, um exemplo que eu uso na ficha técnica gerencial, sempre vão ser gramas, litros, né? Sim. Que é o preço que vem na nota fiscal, é o custo, é o preço de referência. Mas às vezes no receituário vai estar lá concha, né? Sim, vai estar uma medida, colher de sopa. Tem coisas colher que de ele vai ter que sopa. pesar, mas tem coisas que é mais difícil durante a operação ele Isso. tá pesando. Então a gente vai ter que colocar em medida caseira. E a medida caseira que é utilizada no restaurante. Então, assim, às Perfeito. vezes a gente coloca lá 1 colher de sopa, mas a pessoa não faz com colher de sopa. A pessoa faz com concha. Isso. A pessoa faz com um medidor. Então, se a gente não colocar com o que a pessoa faz, também dá errado. Isso. Perfeito. E também existe o porcionamento, né? Que às vezes quando eu vou no receituário, no receituário, que a equipe vai fazer uma porção disso, mais uma porção daquilo. Isso. E aí eu aprendi até com vocês como sinalizar isso de forma diferente, né? Usando cores, né? Para facilitar a comunicação. É muito legal isso na organização, eu acho muito massa a organização da prateleira, né? Dos estantes, a forma como vocês fazem, né? Que vocês praticamente fazem um mapa de onde botar cada coisa, para que a gente saiba, porque isso facilita a contagem, facilita a visualização e tem uma orientação clara do que é cada coisa. De saída do prato. Senão o colaborador fica procurando toda a geladeira. Onde é que tá o item? Onde é que tá? Onde é que eu guardo esse tipo de item? Eu sei que tá naquela prateleira lá, porque tem um mapa dizendo que vai estar naquela prateleira lá. A nossa Como vai intenção estar é que você entre na condicionado. cozinha. Quando você entra na cozinha, você consiga visualizar qualquer. Então eu sei que naquela geladeira tem aquilo, sem nem abrir a geladeira. E sempre adaptado ao modelo de negócio e aos equipamentos. Sim, do e restaurante. é a realidade do local. A realidade. O nosso trabalho é personalizado para cada cliente. O que a gente faz no cliente A,
às vezes a gente não consegue aplicar no cliente B. Então a gente tem que personalizar dentro da realidade do cliente B. Porque é um equipamento diferente, uma equipe diferente. Diferente. Tem um que tem câmera fria, tem um que tem duas câmeras frias, tem outro que não tem câmera fria, tem ultra congelador, tem outro que não tem ultra congelador. Tem uns que não tem quantidade de equipamentos ainda suficiente, então a gente vai ter que adaptar, A produção. organizar de uma forma que fique organizado e que fique realmente dentro do que É a olhar vigilância o que cobra. tem e com o que tem Isso, entregar o melhor isso. dentro das normas da vigilância Isso. sanitária e das normas de gestão, né? Porque como eu não adianta também eu só olhar para a parte, né, e inviabilizar o negócio, né? Às vezes minha briga com o nutricionista, com vocês eu brigo pouco, mas é muito nisso, né? Eu falei, tá, vai fazer isso, vai quebrar o restaurante, porque não tem como fazer isso. Então a gente tem que adequar. Sim. Não é ferir a norma, tá? Então como é que eu posso fazer isso sem esse equipamento? Isso. Ah, porque tem que ter isso, tá? Ele não tem condições de ter, não tem espaço Nem pra ter. sempre a pessoa. Né? Se ele tiver isso aí, ele não vai produzir aquilo e aí ele fez o restaurante. E aí? como é que Tem um faz? exemplo simples que aconteceu semana passada. A gente começou em um cliente novo e aí a gente percebeu que perdia muito hortifruti. As pessoas não dão, às vezes, muita importância para hortifruti. Hortifruti E é caro. Seu dinheiro vai por Ah. lá. E é onde tem maior inflação. Isso. E aí por que a gente perde tanto hortifruti aqui? É que eles informaram, né? Não, porque a gente não tem onde armazenar. A geladeira é muito pequena, tinha uma saída grande. Aí eu pensei, eu falei, e vocês pedem hortifruti quantas vezes na semana? 1 ou 2. Eu falei, gente, o hortifruti entrega todo dia, entrega, então pede todos os dias, principalmente os itens que precisam de refrigeração. Exato. E aí você, resolveu um problema. Você terceiriza a armazenagem para a empresa. Só que às vezes as pessoas estão no automático. Faz Isso. aquilo toda semana e acha que aquilo ali tá certo. E não para Gabriela, pra né? raciocinar. Sempre foi assim, É, sempre pediu, é o mesmo isso. fornecedor, e é assim, né? É uma caixa de tomate, só que a caixa varia de peso, não sei se você sabe. A Sim. caixa de tomate varia de peso. E suas receitas você faz com peso. Aí você continua comprando uma caixa de tomate, só que o tomate agora, né, tá diferente, enfim, tá mais pesado. Você tá jogando fora, por que tá acontecendo? Aconteceu porque Qualidade de a hortifruti. qualidade, o fornecedor mudou. A gente recebe muito hortifruti já amassado, já estragado. E aí o pessoal acha que é normal pegar metade da caixa de tomate e jogar fora. Isso. Mas é normal porque quem não paga, normalmente, né? Justamente. Ou quem tem o preço da ignorância, ele não sabe. Aí a gente diz, não, você vai colocar no saquinho, vai identificar, vai entrar em contato com o fornecedor e o fornecedor vai trocar. E a ficha técnica é importante por isso. É assim, se você não tem ficha técnica, não se desespere. Como é que eu falo? Comece com os itens da curva A de compras. O que é que você mais compra? Onde você mais compra, pelo menos pocione e controle ele. Onde você mais compra. Depois vai para onde você mais vende. Aí pega os itens do que você mais vende. Então, digamos que eu estou no italiano e eu vendo lá uma lasanha. A lasanha vai molho sugo. Então, já que eu vou fazer a ficha técnica da lasanha, eu faço no molho sugo. Então, Sim. o molho sugo é usado já para todos os itens. Nessa sequência, eu consigo terminar todas as fichas técnicas sem ter um trabalho, né, incansável. Aquelas pessoas, elas Olha esquecem pra aquele que a tanto de maratona coisa. começa com o primeiro passo, né? E aí é preciso fazer, nunca faz. É. Faz uma. Cria uma meta Primeiro de começa fazer pela uma. proteína. Começa Pega, pela faz o proteína. acompanhamento de proteína. Quanto ele peso bruto e peso líquido. E quanto é o quilo daquele item depois de porcionado e limpo. E só aí já tem 20% de resultado. Sim. Só aí. Aí teve um cliente que... Não, vamos fazer um exemplo. Um cliente que vende muqueca. Tá, gente. Muqueca tem o molho da muqueca, que tem um custo, porque vai cabeça de camarão, vai algumas coisas que tem um custo. Mas o que é que custa da muqueca maior? É a proteína, é o camarão. Então vamos lá, vamos fazer do camarão um ponto. Quantas gramas vai? Aí é um exemplo que eu sempre dou esse exemplo. A 200, aí eu precifico, para 200 tem que cobrar tanto. Aí eu sou enxerido, eu entro na cozinha. Cadê a porção da muqueca? Ela tá muqueca. aqui. Pá, 250. Segunda, 250. Terceira, 250. Quarta, 50 250. gramas, imagina. Falei, gente, por que tá 250 o camarão? Sempre foi Foi 250. Aí eu olho pra ela. Ela, não, menina, é 200. Eu, olha, tô aqui há 5 anos e sempre foi 250. Ou seja, o dono às vezes tem um preço em cima de 200 e uma entrega de Cadê 250. o padrão Sim. de porcionamento colado na E cadê? parede? É. Exatamente, cadê o padrão de posicionamento, né? Cadê? E aí é um trabalho. Começa por aí já tem um resultado. Outro cliente, foi muito interessante. A gente chegou e eu disse pra ele assim: você quer ganhar dinheiro? Ele faturava 800 mil reais. Eu falei: você quer ganhar dinheiro? Ele: quero, como é que eu faço? Reduz a venda pela metade. Mas por quê? Porque você está vendendo de graça. A gente vai aumentar o preço para precificar certo. Caindo a venda pela metade, você vai ter mais lucro do que você não tem hoje. Porque ele era interessante que a partir de 600 mil reais ele operava no negativo. Por que ele operava no negativo? Porque ele estava vendendo mais barato do que
custava para ele Sim. estar entregando. Então, quanto mais você vende, pior fica a situação, porque você precisa de mais motoboy para entregar, de mais Tá funcionário. trocando dinheiro. E aí tá perdendo dinheiro, Perdendo na dinheiro, verdade. na verdade. É. E aí a gente fez o plano. Beleza, tudo certo. Vamos botar. As vendas caíram pela metade. Quando eu vou apurar o CMV, estourado de novo. Não é possível. Aí a gente vai. Eu tive um estalo assim. Vou pedir. Pedi. Abri a balança. Era japonês, né? Abri a balança. Desfiz todas as peças e pesei item por item. Resumo. Aumentaram a porção. Vai muito salmão, eu pesei só o salmão, né? Na verdade eu pesei o salmão. Não pesei o arroz, eu pesei o salmão. Aumentaram todas as porções. Falei, cara, eu não entendi por que aumentou. Se a gente ajustou o preço para manter a mesma qualidade e vender mais caro, para que realmente eu tenha lucro, por que aumentou esse... Aí chamou o Sushi Man. O Sushi Man, não, é porque a gente viu que aumentou o preço do cardápio para agradar o cliente não sentir. A gente foi lá e aumentou a gramatura. Interessante. Todo o trabalho. Olha a importância de envolver a equipe toda. É. Se o Sushi Man está envolvido nessa decisão, ele ia tomar essa postura, né? E de fato esse restaurante faturando 400 mil começou a dar lucro dentro da precificação correta, porque a gente começou na prática a funcionar uma ficha técnica. Porque não adianta estar uma ficha técnica na teoria para precificar, se na prática eu não estou seguindo a ficha técnica. E você falou uma coisa importante aí, que é uma coisa que a gente sempre fala com os gestores, que eles precisam fazer a auditoria do porcionamento. Nós realizamos, às vezes, chega lá no estoque, começamos a pesar várias proteínas para poder ver se está seguindo o padrão correto. Mas é importante os gestores, os gerentes ou líderes de cozinha ter essa cultura de estar pegando as porções, estar fazendo auditoria para ver se o colaborador está realmente seguindo o que está sendo padronizado. Além de acompanhar também o fator de correção Isso. das proteínas. E o processamento, né? E o processamento. Porque assim, eu falei até para um cliente nosso que processa muito. Ele, Paulo, mas você sabe, né? Um vai para 210, é peixe, um vai para 210, outro vai para 180. Eu falei, eu sei. Problema é tudo ir para 210. E tu tá precificando 180. Eu sei que tem uma variação, porque é posta de peixe, não vai ser perfeito. Sim. Mas vamos lá. Tem que ter um controle de produção. Ele produziu, ele tem que pegar todas as porções que ele produziu, contar e falar, produzir 25, pesa tudo junto, a gente vai ter um preço médio. Sim. E o peso médio tem que estar ali entre a variação que a gente estabelece de segurança. Se é 200, né? 10% para mais, 10% para menos. E aí tá tudo bem, aí tá dentro da norma do Código de Defesa do Consumidor, dentro da precificação correta, e vamos seguir a vida da gente assim. Mas, meninas, o papo tá correndo. A produção já avisou ali que a gente já estourou o tempo. E eu queria entrar num assunto muito importante, que é engenharia de cardápio. Que eu acho que é um trabalho que vocês fazem assim, que é inacreditável também o resultado que isso dá. O que é engenharia de cardápio? Botar um engenheiro para fazer o cardápio? Ai. Me contem. Então, a engenharia de cardápio é um trabalho que a gente analisa o cardápio do nosso cliente. Jamile, como é essa análise? De acordo com as vendas de um determinado período, que geralmente a gente pega vendas de 3 meses, bate venda com o CMV do prato. E a gente analisa em qual quadrante, em qual curva aquelas preparações estão naquele cliente. Um exemplo, um produto que vende uma preparação que tem uma alta venda e que tem uma margem boa. Então, a gente deixa isso de forma clara para o cliente, que é um produto que é uma estrela, que ele precisa estar potencializando. Ele já se vende, mas a gente precisa continuar potencializando as vendas. Aí, um segundo quadrante, um produto que tem alta margem de lucro, ele é lucrativo, porém ele não é vendido. Vende pouco. Isso. Então, o que a gente faz? Estratégias para poder aumentar a venda dele. Como é que a gente faz isso? Deixando claro para os atendentes que eles precisam estimular a venda daquelas preparações. E o marketing também. E o marketing também. Se tiver delivery, colocar em destaque no delivery. Destaque no cardápio. Isso, destaque no cardápio. Fazer ações para poder aumentar a visibilidade daquele prato. Já um outro quadrante são pratos que vendem muitos, porém ele tem baixa margem de lucro. Ele não é lucrativo, porém ele vende muito. E se vende muito é porque é muito procurado. Isso. O que a gente vai fazer com esse prato?
a gente pode rever ficha técnica para ver se... aumentar a margem dele. Isso, aumentar a margem dele, ver se consigo aumentar o preço de venda dele para poder diminuir um pouco o CMV. O CMV, para quem não sabe, é custo de mercadoria vendida. E o quadrante 4 é um prato que ele não tem margem, ele não é lucrativo e nem vende. Então, porque esse miserável está no cardápio? E às vezes... É o prato do ego. E às vezes é um prato que pra logística de preparação é horrível. É péssima. Já fica com estoque cheio de coisa. A operação pra fazer aquele prato. E que nem é lucrativo nem sai. Mas tem aquele cliente que sempre pede. Mas aí que a pessoa fala assim, mas sai. A cozinha fala sai. Fala, tá bom, puxa o relatório de vendas. 3. Nossa. Pronto. E aí que é importante. Dados. Esse trabalho se faz com dados de ficha técnica e dados de vendas. Isso. Então, ó, é um trabalho super vital, que vai dar a noção do que vender. O item aumentou demais o preço. Vai afetar, porque o CMV dele vai aumentar. Isso. E aí ele talvez estava num produto estrela, agora ele não é mais estrela. Agora eu tenho que desestimular a venda dele, porque ele vai fazer, entendeu? Por isso a importância da gente fazer a análise periodicamente. Isso. Então, nos nossos clientes mesmo que a gente presta esse serviço, a gente faz a cada 3 meses. Isso. Ele já pede, ele fala, minha engenharia tá pronta, porque ele não vive sem aquilo ali. Porque ele muda a estratégia do cardápio toda com base na engenharia de cardápio. Perfeito. E você falou uma coisa importante. Ontem eu e Monique estávamos analisando, né, um histórico de engenharia de cardápio. E foi justamente isso que você acabou de falar. Um pastel de frango com catupiry. Ele era a estrela do cardápio. Vende muito, tem margem de lucro. Em 3 meses de uma análise, do intervalo de uma análise para outra, o preço do frango subiu, o preço do catupiry subiu, mas lá na primeira análise, esse cliente não quis aumentar o preço de venda do pastel de frango catupiry. Então, ele, que era a estrela, passou para o quadrante 3. Continuou vendendo muito, porém com a margem de lucro baixíssima. Aí agora, nessa análise mês passado, ele já aumentou o preço de venda, ele possivelmente vai passar para o quadrante 1 novamente. Então, a análise... A gente analisou, se ele tivesse feito a mudança de preço que ele sugeriu, foi mais ou menos R$1.300 com a quantidade de venda. Ele deixou de ganhar. Ele deixou de ganhar. Em um item só. Em um item, imagine. E o quadrante 4, né, que é aquele que não vende e que também não tem margem, é muito difícil, porque assim, eu não sei porque os donos de restaurante têm tanta resistência em tirar produtos do cardápio. E você tirando... de colocar muito mais coisas. Você tirando, você tá dando espaço para entrar novidades. E todo cliente gosta de novidade. E a novidade pode ser... Na verdade, o negócio vive de novidade, Isso. né? A novidade pode ser... A gente tem um cliente, né, que é muito querido nosso, que ele tem clientes habituês que vão lá. E são produtos que literalmente só esses clientes pediam. Tá, quantas vezes ele vai? Só produz aquilo para ele. Isso. E a gente não está no cardápio, mas tem o porcionamento mínimo para atender aquele cliente que vai lá uma vez por semana e come aquele prato. Sim. Então, ele não precisa estar no cardápio, né? Ele pode virar uma sugestão do chefe, ele pode entrar em períodos especiais, ele pode estar num dia especial. Você pode organizar a produção para que ele aconteça e eu sei que tem um apego, né? A mudança às vezes trava. Eu sei que tem um apego. Talvez foi o prato que fez com... Inclusive é até perigoso isso, porque até outro dia fui para um restaurante que é o prato que fez o restaurante. Aí tirou do cardápio porque tô variando. Eu falei, isso aqui tem que ter cuidado, porque os clientes antigos conhecem o restaurante, inclusive o nome do restaurante é o nome do prato. Sim. Por conta disso daqui. Então, assim, eu acho interessante você tirar, fazer engenharia de cardápio, mas entender o impacto de como isso vai ser feito. Isso. Né? Então, a gente tem cases de pratos que a gente não consegue mexer na gramatura, porque assim, é o carro-chefe do restaurante há anos, a gente não consegue mexer em gramatura e vai ficar fora da realidade o preço. Aí ele fala assim, então a gente ajusta outras coisas pra dar uma compensada equilibrada nesse aqui. Porque se eu mexer nesse vai dar problema. E a gente tá falando muito de prato, né? De prato, mas também a gente tem que lembrar a carta de drinks. Drink, que é muito importante. Gente, a carta de drinks é importantíssima. E até os produtos revendidos. Sim. A água é onde eu boto mais um cliente pra ganhar dinheiro. Sim. O cara na cabeça dele bota que a água é R$6, o concorrente tá vendendo a 9, tá vendendo a 11, tá vendendo a R$10 a água e ele tá vendendo na cabeça dele. Olha, a gente já virou piada, viu? Todo mundo que me conhece fala assim, ih, meu Deus, segue no Tinex Central, vai aumentar o preço do cardápio. Minha esposa fala assim, corre.
que a primeira coisa que faz aumentar não é aumentar o preço, é deixar o negócio viável. Justamente. Se você ama tanto seu restaurante, você vai querer voltar lá mais vezes, né? Se a gente não ajuste isso aí, você quebra o restaurante. Total. O restaurante tem que ser bom pro cliente, mas ser bom pro dono também. E também, meu filho, dá de reclamar. É entretenimento, né? Eu falo que eu provo do meu próprio veneno, porque eu consumo nos meus restaurantes, São os clientes. dos nossos clientes. A gente, o dinheiro circula, né? Eu me pago e volta. Eu fico brincando pra eles. Você me paga, o dinheiro volta, que eu vou tanto aqui. E é isso, gente. Eu tenho que trazer, né? E a gente tem que entender esse ponto aí. Mas, meninas, é essencial esse trabalho. Eu acho que você que acompanha o nosso podcast até aqui, viu como é importante você ter uma equipe que entende do modelo de negócio, que entende do seu business, que entende do seu case. Eu queria muito que você aproveitasse esse conteúdo e você saísse do preço da ignorância. Eu posso contratar uma empresa que não só conhece da norma de vigilância sanitária, mas conhece do meu negócio, conhece do meu tipo de mão de obra que eu tenho aqui, que vai usar a linguagem certa, porque é isso que faz a diferença. As pessoas me perguntam, Paulo, você é especialista em contabilidade? Eu inclusive, mentoro alguns contadores que querem ser especialistas em restaurante, e eles vêm assim muito com um anseio de saber qual é a norma tributária, qual é a norma trabalhista, e eu quebro as pernas dele no primeiro momento. Primeira coisa que você precisa conhecer é o restaurante. Justamente. Se você conhece, aí eu vou fazer um planejamento tributário, meninas, eu peço a planta do restaurante. Ah, por quê? Porque interfere. Interfere se eu posso ter um modelo, 2 modelos, 3 modelos desse negócio. Eu peço a escala do funcionário, me manda o layout da planta, da cozinha. Por quê? Porque às vezes eu vou dizer que cabe 4 funcionários, mas a sua cozinha foi desenhada para funcionar com 6 no mínimo. Sim. Então eu tenho que pegar esses 6 e compensar em outra área. Então eu preciso entender como é que funciona isso. Eu preciso entender o mapa do restaurante para o atendimento não cair, porque o seu cliente é mais requintado, o outro não é tanto, né? Essas métricas que as pessoas trazem da cabeça do mercado, normalmente funciona para um só mercado, não para o segmento todo, porque o segmento é gigante. Então eu acho que vocês entenderam a importância disso daí, de ter uma equipe, e se você tem uma equipe de nutrição que te atende bem, é o que eu falo quando eu encontro com a contabilidade que atende bem. Mantém, leva esse conteúdo para eles, mantém eles, abraça eles. Mas se você tá precisando de uma assessoria que entenda do seu negócio, é muito bom contar, né? E igual as meninas também aqui, a gente tem módulos, né? Você pode contratar engenharia de cardápio, né? Você pode contratar só a ficha técnica. Eu, inclusive, conheci elas nesse serviço de ficha técnica, que elas são uma máquina de fazer ficha técnica. Você que tem desculpa de fazer ficha técnica, contrata a menina, porque elas chegam lá e burucutu, e ficha técnica nasce, né? Então é melhor você pagar alguém pra fazer a ficha técnica do que ficar dando-me desculpa toda semana, todo mês que eu vou apurar, que você me vê não bateu, eu tenho que fazer a ficha técnica, né? Então, entre em contato com a menina, vai ter o link delas aqui na descrição do vídeo. E muito obrigado pela sua audiência. E meninas, para terminar, queria uma mensagem de vocês, né? Falando direto pro público dono do restaurante, o que tá no coração de vocês, o que vocês acham que é importante eles terem dentro dessa ótica do que a gente trabalha. Rasgue o coração. Nossa. Ave Maria, Paulo. Então, dá uma mensagem direta, o que eu acho que é importante, um recado direto para o público. Eu queria que realmente os donos de restaurantes enxergassem a equipe de nutrição como parte integrante da equipe de vocês. Porque a gente realmente está nos restaurantes para poder contribuir com os resultados dos restaurantes. Então a gente se sente parte integrante da equipe, a gente está ali sentindo as dores que eles sentem, tentando pensar juntos em soluções para poder melhorar as dificuldades que eles estão tendo. Então, assim, se você já tem uma equipe de nutrição, valorize a sua equipe, pegue na mão delas. Ô, Paulo, eu não sou boa nisso. Não, tá excelente, tá excelente. Você vai falar isso, né? Vai. Tá excelente. E se você não tem? Posso me vender? Pode, claro. E se vocês ainda não têm, entendam a importância de se ter essa equipe e entre em contato com a gente. Eu não sou boa com... tu já me falou tudo, tá ótimo. Obrigada, Paulo. Meninas, muito obrigado por participarem aqui do Conexo, né? Pela disponibilidade. Eu acho que o papo foi ótimo. E vou convidar mais vezes. Porque tem muito assunto ainda pra tratar. Vai ser um dia só pra gente dar risada das mancadas e das resenhas que a gente vive no dia a dia nos bastidores do restaurante, né? O restaurante é isso. Você que não é dono de restaurante, muita gente que não é dono de restaurante acompanha o Conexo também.
aqui uma parte dos bastidores do restaurante que o cliente não vê, mas que é vital para acontecer. Sim. Então, não esqueça, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, nunca compare o seu palco, o seu bastidor com o palco dos outros, né? O palco é fácil de a gente ver, mas é o bastidor que constrói o palco legal. Se não tem um bastidor bem formatado, o meu palco vai ser uma ilusão, né? Ou reflexo de um bastidor que não tá legal. Então, dê importância para os bastidores. Sim. Dê importância porque as pessoas não veem. Que é o que as pessoas não veem que mostram realmente que a gente é. Tem muita gente, né, que mostra que não é. O que as pessoas não veem. Quer saber se o restaurante é bom mesmo? Pede para visitar a cozinha do restaurante. Não sei se você sabe a lei, inclusive. Você tem direito de visitar a cozinha do restaurante. Se você entrar na cozinha do restaurante e ver a cozinha organizada, a cozinha limpa, coma com tranquilidade. E, infelizmente, às vezes a gente vê salões incríveis. E às vezes a cozinha tá um lixo, né? E isso muito fora, né, do país, principalmente, né? Que não tem essa cultura tão pesada, que aí é um mérito da vigilância sanitária e do gatilho do medo que ela traz de não fechar o restaurante. Mas valorize os bastidores. Eu queria te convidar a valorizar os bastidores. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse podcast. Curte esse vídeo, compartilha, maratona se você é a primeira vez que está assistindo a gente. Tem muito episódio legal e eu espero você pro próximo episódio do podcast Conexo. Tamo junto!